Seguinte, há um tempinho atrás eu tinha feito uma enquete para decidir o tema do próximo vídeo, e o mais votado acabou sendo animes que todo mundo gosta, mas eu não. Porém, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu percebi que não tem tantos animes assim que eu não gosto, porque a maioria eu acabo gostando, mesmo que seja um anime consideravelmente ruim. Então eu decidi não só falar de animes que eu não gosto, mas também falar de coisas que me incomodam em animes que me considero fã. Então, se gostou do tema, eu peço por favor que lancem seu rock topante no like e se inscrevam caso gostem do meu conteúdo para me ajudar a engajar o canal. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Depois dessa, acho que vai vir muito fanboy de Boku no Hero me xingar. Mas sim, eu não gosto de Boku no Hero. Eu tinha começado a assistir justamente porque gostei da temática de super-heróis e o fato de um mundo onde é comum o uso de superpoderes, ou individualidades como é chamado no anime. Tanto é que me inspirei um pouco no universo de Boku no Hero para criar um dos meus mangás. Sim, eu estou criando um mangá, mas não vou falar muito porque não tô a fim de perder o foco principal do vídeo. Mas relaxem, porque eu ainda vou falar sobre meus mangás aqui no canal. Mas, continuando, eu tinha gostado da proposta de Boku no Hero, e também porque Boku no Hero era bem falado, todo mundo elogiava. Então eu peguei pra assistir. Confesso que gostei do início, e me prendeu pra continuar assistindo. Também gostei de alguns personagens, principalmente a Uraraka porque amo personagens com poder de levitação. Mas depois de um tempo acabei meio que me desapegando com a obra e acabei dropando, faltando só 3 episódios pra terminar a primeira temporada. Oshinoko é um anime que deu o que falar na época que ele lançou, simplesmente porque ele ficou em primeiro lugar no ranking de melhor anime do My Anime List e todo mundo ficou comentando e falando o quanto ele era bom. Mas será que ele realmente é bom? E bem, sim, ele é um bom anime, mas não é toda essa maravilha que saturaram por mais ou menos 2 meses. Quando fui assistir esse anime, eu assisti por 2 motivos. Por conta da abertura que é muito boa, e 2, porque a Ai é muito linda, eu amei o design dela e aqueles olhos brilhantes eu achei muito lindo também. Pra falar a verdade, a animação de Oshinoko é muito bonita, eu gostei bastante da trilha sonora do anime e também gosto dos personagens. Mas falando do enredo em si, ele tem uma premissa bem interessante. O anime mostra a todo momento o lado problemático da indústria do entretenimento e passa uma mensagem que serve de tapa na cara pro pessoal que acha que trabalhar nessa área é fácil e que não existem problemas. Mas apesar dessas qualidades que acabei de citar, o anime também tem alguns problemas. Como por exemplo, umas piadas de lolicon que eu não achei necessário ter colocado, né? E aparentemente também vão colocar incesto na obra. Só espero que não virem o Yosuga Nossa Hora da Vida. Bem, vocês devem saber que eu sou muito fã de Cute Honey. Já fiz vídeo falando sobre, a foto de perfil do canal é de Cute Honey, a maioria das minhas redes sociais tem como tema de perfil a Cute Honey e até já fiz fanart. E por isso mesmo decidi conhecer mais obras do Go Nagai. E a primeira que eu peguei para assistir foi justamente Devilman Crybaby, até porque tava na Netflix e todo mundo falava que era a melhor adaptação do mangá. Mas por causa dessa adaptação, quase que eu não virava fã da obra. Logo adiantando que eu cometi a burrice de começar a assistir na escola. Não cometam essa mesma burrice que eu fiz. Sorte que nem cheguei a terminar, porque minha amiga não aguentou assistir nem o começo do anime e mandou tirar. Mas, como eu sou curiosa, eu fui assistir sozinha em casa. Porque eu tinha que ser tão curiosa. Depois do primeiro episódio, eu quase dropei o anime na metade do segundo episódio. Mas decidi assistir mais um pouco. E até hoje eu não sei se essa foi a melhor ou a pior decisão que tomei. Do início até mais ou menos metade do anime, tem tanto fanservice que chegou até a me incomodar em alguns momentos. E olha que eu não sou tanto de ligar pra fanservice, mas nesse caso me incomodou tanto que quase dropei o anime. Mas quando tava quase chegando no final, que eu vi o quanto a obra é boa, e o final é incrível, porém triste.
A mensagem que o anime quer passar é bem reflexiva e dá pra gerar diversas interpretações de quanto o ser humano pode ser um ser cruel e mau caráter que pode fazer de tudo para se autodestruir. Deixando bem claro que até hoje fico na bad quando lembro da morte da Miki. Devilman é incrível e mostra muito bem a genialidade do Go Nagai. Sério, esse cara é um gênio e sabe muito bem equilibrar o peso de cada uma de suas obras de acordo com o que elas têm a oferecer. Tanto é que quando terminei o anime, eu fui elogiar no site de anime que geralmente assisto. Mas, pessoalmente, eu não sou muito fã dessa adaptação e não recomendaria tão fácil. Eu recomendo mais o mangá ou a trilogia de OVAs, e mesmo assim eu não recomendaria tão fácil. Porque Devilman não é pra qualquer tipo de pessoa, porque ele mexe um pouco com o psicológico e é bem grotesco, principalmente nos OVAs, que conseguem ter um nível de gore bem mais elevado que o mangá. Outra coisa que me incomodou na adaptação da Netflix é o fato de que de vez em quando nas cenas de luta, a tela fica escura a ponto de eu não entender nada do que estava acontecendo. Eu não sei se isso foi só comigo ou se é do próprio anime, me digam aí se aconteceu isso com vocês também. Além de que o Crybaby também não nos proporcionou momentos como esse. Real. Hey, what's up? You seem very well. Eu sei que praticamente ninguém conhece esse anime, mas eu vou citar mesmo assim porque eu tô citando animes que eu não gosto, né? Mas, enfim. Lemon Angel é um anime de 1987, baseado em um grupo de idols do mesmo nome, formado por Tomo Sakurai, Erika Shima e Miki Emoto. Vale ressaltar aqui que o anime é um spin-off de um anime hentai chamado Creamon. Mas calma, apesar de ser um spin-off, não é um hentai, é bem de boas até. Apesar de ainda ter algumas coisas meio duvidosas, mas não é nada a nível hentai. O anime tem 5 minutos cada episódio, e tem algumas continuações. Mas assim, parando de ficar dando informações e falar logo do anime em si, ele é meio mediano. Alguns episódios são divertidinhos, já outros são meio chatinhos. Eu não recomendaria o anime por conta disso que acabei de falar, sobre ele ser meio chatinho às vezes. A animação é meio mediana, mas em contraparte tem o icônico traço dos anos 80 e a trilha sonora é boa, mas eu não recomendaria. O grupo ganhou outro anime em 2007, dessa vez com uma duração normal de um anime e não está associado ao Creamon como eu tinha citado antes. Esse eu ainda não assisti, então não posso falar nada a respeito. Mas o primeiro anime pode ser uma boa opção caso goste de idols dos anos 80 e músicas dessa época. Mas não recomendaria o anime, principalmente se você for do tipo de pessoa que se incomoda com ecchi. Mas recomendaria você escutar alguma das músicas, porque são muito boas. Naruto é um anime que só de falar um A, com certeza vou atrair muito hate pra esse vídeo. Mas calma, Joãozinho naruteiro de 12 anos. Antes de me xingar, deixa pelo menos eu me explicar. Apesar dos defeitos, eu sou fã de Naruto e tenho um certo carinho pela obra, já que foi o anime que me levou a tentar conhecer animes de diferentes estilos. Já que antes eu só assistia Mahou Shoujo e animes de idols. Mas mesmo com esse carinho que tenho pela obra, não significa que eu não tenho coisas pra reclamar. Pra começar, temos os fillers que destruíram a obra. Eu sei que tem alguns fillers que são legais, como por exemplo o famoso filler do verdadeiro rosto do Kakashi, mas alguns deles são muito ruins, como aquele filler do robô. Sem falar que a maior parte do Shippuden tem filler. E nem vou falar de Boruto ainda porque já já eu chego lá. Além dos fillers, outra coisa que acabou meio que estragando a obra com o tempo foi o sistema de poder que ficou viajado demais, o anime se resumir só em Naruto e Sasuke deixando os outros personagens de lado, o final é ruim, Kaguya é a pior vilã da obra, mas o pior erro mesmo foi ter criado isso. Sério. Por quê? Isso só prova o quanto a Pierrot e o Kishimoto não estão se importando com a obra e só querem lucrar com a marca até a última gota.
E apesar de todos os defeitos que citei acima, ainda dava para as pessoas gostarem de Naruto. Agora Boruto, me desculpem, mas Boruto é muito ruim. O protagonista é chato, tem mais fillers do que outra coisa, se aproveita da nostalgia dos fãs, estragaram o design de alguns personagens antigos e enfim. Boruto é muito ruim, só digo isso, Boruto é muito ruim. Enfim, mais um anime que ninguém conhece. Six Heart Princess é um anime do gênero Mahou Shoujo baseado em uma linha de cosméticos e foi originalmente exibido em 2016. Lembra que quando citei Naruto eu falei que antes eu só assistia Mahou Shoujo e animes de idols? Então, esse foi um dos animes que assisti nessa época. O anime é bem na pegada de Madoka Mágica, mas misturando com elementos de Mahou Shoujos clássicos. Inclusive eu assisti porque ele me lembrava muito Precure visualmente. E o mais irônico é que a cantora que fez a abertura de Heartsketch Precure canta a abertura desse anime, que até hoje não tenho a versão completa. O anime tem uma proposta boa, e é até que bem competente, mas meu problema com esse anime foram dois. O primeiro foi a quantidade de episódios, que apesar da duração ser normal, ele só tem 6 episódios. Porque tipo, se fosse um anime com poucos episódios e uma duração mais longa, eu até entenderia. Agora um anime de 6 episódios com uma duração normal, eu não acho muito que dá pra desenvolver algo mais elaborado. Apesar que tinham rumores na época que eles planejavam lançar mais episódios, mas até hoje nada, e duvido que seja verdade. O segundo problema pra mim foi o ecchi. Ok, o anime em si não tem ecchi, ele é até que normal, mas ele tem umas jogadas de câmera que eu acho um pouco bizarro. Eu não sou de ligar pra ecchi, e não vejo problema nenhum dos autores usarem esse artifício. Isso, claro, se ele for bem usado e com moderação. Tanto é que um dos meus animes preferidos é um ecchi. Então, dependendo do ecchi e do jeito que ele é usado, eu posso até gostar da obra. Agora, quando o negócio é ecchi com lolis, aí a coisa fica mais estranha. Na época que eu assisti, eu não vi problema nenhum no anime. Eu tinha até achado normal, já que eu era criança e não via muita maldade. Mas agora, hoje em dia, eu percebo que esse fanservice foi meio doentio e desnecessário. Porque as garotas desse anime têm mais ou menos uns 14 anos. E nem sequer têm um corpo desenvolvido ainda. Tanto é que bem antes dessa série, eles lançaram um especial com a mesma duração feita em CGI. E o fanservice lá é bem pior, porque é justamente nele que rola esse lance dos jogos de câmera. E uma coisa que esqueci de mencionar, mas elas seguem a tradição de Cute Honey, em que se transformam peladas. E nesse caso é praticamente quase sem censura. Eles só censuram algumas partes e olhe lá, porque o resto fica totalmente à mostra. Mas no caso do especial que eu falei antes, eles censuram bem estilo Sailor Moon. Mas mesmo assim ainda dá pra ver o mamilo da garota, mano. E relembrando, ela é menor de idade e com a aparência de uma criança. Isso é doentio, mano. Eu não entendo essa obsessão dos japoneses com lolis sexualizadas. Mas enfim, um anime com um grande potencial, mas o ecchi acabou estragando todo o potencial que ela tinha. Re:Zero é outro anime que provavelmente eu vou atrair muito fanboy pra me xingar. Principalmente por muita gente considerar um dos melhores isekais já criados. Pra falar a verdade, eu tenho chances de ser cancelada pelo vídeo inteiro. Assim, eu não sou muito fã de isekais. Os únicos isekais que eu gosto são Game Seikileda, Inuyasha e Digimon, porque não consigo pegar outros isekais pra assistir, principalmente se for os que estão saindo atualmente. Porque sei lá, nenhum deles me chama atenção. E os mais atuais parecem meio genéricos. Mas eu decidi dar uma chance a Re:Zero pra tirar esse preconceito entre aspas com os animes isekais. E assim, eu não aguentei assistir o resto porque achei meio chato e acabei dropando no 5º episódio.
E por último, o anime que... Sério, o que foi isso que eu assisti? Comparado aos outros que eu citei, esse realmente eu detesto. E pra piorar, eu aguentei assistir esse anime inteiro. Eu nunca tive interesse em assistir esse anime. Pra falar a verdade, eu só assisti porque minha amiga era fã de Darling in the Franxx. Então eu pensei, se ela gostar tanto desse anime, ele deve ser bom, né? Acabei quebrando minha cara. A história é ruim do início ao fim. Nada faz sentido, tem muitos furos de roteiro. E o final consegue ser pior do que o anime em si, porque ele é muito viajado, e não no bom sentido. Além de que me pareceu muito que eles estavam tentando fazer uma cópia de Evangelion, só que ruim. O casal principal, que no caso é a Zero Two e o Hiro, que uma curiosidade, a Zero Two foi inspirada na Lun de Urusei Yatsura. Eles não têm muita química, além de que eu achei que foi tudo muito rápido. E logo avisando que eu vou dar um spoiler aqui nessa parte, então se quiser pular por 1 minuto da tela. Parece que ninguém pode se amar nesse anime se não for o Hiro e a Zero Two, porque tem 2 personagens que iam se casar e a polícia militar impede o casamento deles e apaga a memória deles. O design dos mechas são horríveis, nem sequer parecem que são mechas, parecem mais que são mutantes mecânicos, e as lutas são horríveis. Pra falar a verdade, os designs de personagens são todos sem graça, pelo menos na minha opinião. Uma das personagens praticamente uma cópia da Asuka de Evangelion, e os personagens são muito sem graça em personalidade. Sério, esse é o pior anime de mecha que eu já assisti na minha vida. Se quiserem assistir algum anime de mecha, vou assistir Mazinger Z, Macross, Getter Robô, sei lá, qualquer um, só não assistam Darling in the Franxx. E chegamos no final do vídeo. Talvez eu faça uma parte 2 futuramente, caso eu assista mais alguns animes que eu acabe não gostando, ou lembre de alguma coisa que me incomoda em animes que eu sou fã. E se quiserem eu posso fazer a versão reversa desse vídeo, que no caso seria animes que todo mundo odeia, mas eu não. Me digam aí se vocês querem que eu traga um vídeo desses também. E bem, esse foi o vídeo, obrigada por assistir e até mais.